E Jesus, a primeira coisa que Jesus fala sobre o tempo do fim, montando para o arrebatamento, é aqui, ó. Cuidado que ninguém vos engane. Ou seduza, no meu Uau. A sedução. Ei, então, viu? A doutrina sobre o arrebatamento começa o quê? Cara, cuidado com os enganos. Com as falsas doutrinas. Com as falsas doutrinas, com os falsos profetas. Ele fala no versículo 24 sobre falso profeta. Ele fala no capítulo 7. Ele vai dizendo que cuidado que ninguém vos engane. Então, qual é o primeiro perigo de se não estudar sobre o tempo do fim, sobre o arrebatamento, sobre não entender isto? É que você pode ser enganado. Se você começa a estudar sobre o tempo do fim, sobre arrebatamento, você vai dizer assim, quer ver um exemplo, pastor, como a gente está enganado? Na pandemia, eu lembro, não sei se vocês viram isso, mas eu me lembro, o Rio Grande do Sul virou um caos. Apareceu um profeta de Araque, dizendo assim, ó, comprem velas, não abra as portas, que se abrir a porta de tal horário vai morrer, e tal. E teve um monte de crente indo para o mercado comprando vela, porque um profeta diz que ia faltar. E aí, a primeira coisa que acontece, terremoto. Ih, cara, Jesus está voltando. O arrebatamento está aí. Um tsunami atrás de outro. Arrebatamento está aí. Por não saber a doutrina, é enganado de todas as formas. E, pastor, é para mim um dos maiores enganos em relação ao arrebatamento e ao tempo do fim, são os falsos profetas. E a Bíblia diz que esses falsos profetas, eles fazem tudo, menos falar sobre o tempo do fim. Eles afastam a igreja do tempo do fim. E um detalhe é que o falso profeta na Bíblia, pastor, é diferente do que algumas pessoas pensam. Então, você que está vendo a gente, você que está nos ouvindo, uma das coisas que te afasta da doutrina do tempo do fim, sobre o arrebatamento, são falsos profetas. E a Bíblia diz, pastor, que esse falso profeta, ele ama dinheiro. Quer ver uma coisa sobre o falso profeta, pastor? O falso profeta nunca mente. Ele nunca mente ao falar. O falso profeta, ele sempre, o que ele fala é batata, dá certo. Ele nunca profetiza algo que não acontece. Pelo contrário, o falso profeta, ele é tão bom para enganar, que o que ele fala se cumpre. A Bíblia diz que o maior exemplo de falso profeta na Bíblia é Balaão. A Bíblia diz que... Ele não mentiu. Deus é homem para que minta. E nem filho do... Quem falou isso foi Balaão. E ele é tido na Bíblia como falso profeta. Só que quando você olha para Balaão, 3 coisas de Balaão. Balaão amava o dinheiro. O falso profeta ama o dinheiro. E a Bíblia, Jesus falou assim, ei, cuidado que ninguém vos engane. Pastor, uma das provas que a gente está longe da doutrina do arrebatamento é que hoje na igreja, e eu digo no meu contexto de igreja, no nosso, sim, ninguém faz nada sem ter dinheiro. É muito difícil alguém vir. Rapaz, você pode vir na minha igreja ensinar, mas tem que ter dinheiro. Se não tem dinheiro, e eu vou ler isso para você, ó, Números capítulo 22. Tá cheio de falsos profetas. Pastor, a Bíblia diz que tem muitos. Ó, Números 22. Isso é muito sério, gente. Rapaz, tem itinerante na área aí. Deixa eu ver se tem itinerante. Números 22, pastor. Ó, viu? Exemplo de falso profeta na Bíblia. Número 22 e 7. Vai lá. E os líderes de Moabe e de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos de Balaão. Ou seja... Não foi de graça. Não, Balaão já tinha uma tabela de preço. Meu Deus. Quem ia procurar Balaão para receber uma profecia, já ia com dinheiro na mão. Eles sabiam quanto custava. E Jesus começa o sermão do tempo do fim, para falar do arrebatamento e do tempo do fim. Ele fala, cuidado que ninguém vos engane. Ele diz o quê? Nos últimos dias virão falsos profetas. Ele diz lá em Mateus 7... E eles me dirão, em teu nome expulsei demônio. Falsos profetas expulsam demônio. Em teu nome fiz maravilha. Pastor, sabe o que é maravilha? Maravilha é você não ter o dedo e alguém vir orar para o Senhor e o dedo aparecer. Isso é maravilha. O cara não é ser cego. Cego e passar a ver é dom de cura. Maravilha é o cara não ter o olho e o olho aparecer. E Jesus fala para os falsos profetas. E os falsos profetas dizem assim, vocês vão orar em teu nome. Expulsamos demônio. Fizemos maravilhas. Operamos milagres. Jesus não fala assim, mentira, não fez. Não, Jesus não falou. Jesus falou assim, só afastai-vos de mim, que eu não vos conheço.
Jesus não falou que eles não fizeram. E Mateus 24 diz assim, ó, que é o tempo do fim, ele diz assim, ó, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas. E ele diz que podia enganar até os eleitos. Veja só, independente qual é a visão, aqui é Israel, independente qual é a visão, Jesus começa para falar da doutrina sobre o arrebatamento, cuidado, que ninguém vos engane. Vai aparecer um monte de gente falando um monte de coisa e te afastando da doutrina que importa. Eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou querer ter pessoas dentro de um padrão. Há um padrão quando eu voltar. A primeira salvação, que é lógico, vamos voltar para o salvo. Só que o salvo vai entrando no padrão daquele que vai ser arrebatado. Não é uma obrigação ter padrão. Eu sou salvo, e porque eu sou salvo, eu vou melhorando. E quando afasta-se essa mensagem, pastor, do arrebatamento, do tempo do fim, que é primeiro, antes de eu falar do fim, cara, cuidado. Vão levantar pessoas que vão falar um monte de abobrinha. Vão levantar histórias maravilhosas. E tu vai ficar mais maravilhado nas histórias mirabolantes do que naquilo que realmente importa. O quê? O padrão de vida de quem está esperando Cristo. E o que tem pessoas, pastor, sendo enganado com essas falsas visões ou falsas doutrinas, né? Hoje o povo tem esquecido a verdadeira palavra, trocando por profecias. O povo está correndo mais atrás de profecia, palavra que alimenta o seu ego e não que transforma o seu caráter, que te mostra o caminho que é o céu. E isso é complicado. E como lidar com esse tipo de situação? Porque hoje a palavra do arrependimento, que é a palavra de João Batista, que na verdade nós temos João Batista como um homem grosseiro em sua mensagem, mas a sua mensagem é muito boa, que ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E seria a igreja mais vazia no tempo de hoje, porque João Batista não fez um milagre. João Batista, imagine. Então, não... mas essa mensagem não tem valor. E olha a igreja do homem, pastor. Olha a igreja do homem. A igreja do pastor João Batista. Deus fala audivelmente. O Espírito Santo desce, é visto. E o membro é Jesus, se batizou lá. O membro da igreja João Batista está mal de membro. Olha para você ver. Ou seja, é a igreja que Jesus ia. Dá uma mensagem. Qual é a igreja do pastor João Batista? É a igreja que Deus fala audivelmente. É a igreja que o Espírito Santo se manifesta a ponto de vê-lo. E é a igreja que Jesus se batiza. Ou seja, é a igreja que Jesus está dizendo, eu vou lá. Se perguntasse para Jesus, você é membro de qual igreja? Do pastor João Batista. Por causa da palavra de lá. Uau. E a palavra dele E ele veio o quê, pastor? Preparar o caminho do Senhor. Por que Jesus se batizou na igreja do pastor João Batista? Porque ele veio preparar o caminho para Jesus. Uau. Jesus está dizendo, o tempo do fim é pessoas que preparem o caminho para mim. Pastor, nós estamos tão longe de entender o tempo do fim e de viver o Maranata, que nós estamos preparando o caminho de um para o outro. A gente prepara o caminho para outras pessoas, para amigos. A gente não prepara o caminho para o Senhor voltar. Eu vou te abrir uma varão. Fala o caminho da irmã, mas não prepara o varão, vai lá, viu? Encomendam profecias, encomendam. E eu não vim falar sobre isso. Mas a igreja está muito aquém do Maranata. E o senhor falou com muita propriedade. Vai olhar para João Batista. Preparar o caminho do Senhor. E que vem depois? Ele diz, endireitarão as veredas. Tem que endireitar, cara. Os caminhos escabrosos vão se aplanar. Vai ter que ter arrumação. Porque para Jesus vir, os negócios terão que ser arrumados. A igreja de hoje, 2025, pelo menos a igreja que eu conheço, que eu tenho vivido entre, não é uma igreja que está vigiando o engano. Pelo contrário, pastor, nós vemos pessoas que se preocupam, se a minha igreja tem alguém que faz tal coisa, eu vou lá porque essa pessoa, por exemplo, unge um carro, não sabe nem base bíblica, ou seja, se ungir um carro, eu vou lá porque ele unge casa, e me desculpe todos que fazem isso, se eu caio numa coisa de visão, a Bíblia diz que a fé
é o firme fundamento das coisas que não se veem. E aí coloca um copo d'água, eu trouxe a garrafa. Sério, essa água foi ungida e toma essa água em casa. Se a gente ainda usa na igreja que se diz que é de Cristo, algo da macumbaria, algo de esotérico, algo de feitiçaria, você imagine se a gente não é enganado sobre o tempo do fim. A maior prova disso é que tem pessoas que não querem, fala do arrebatamento, fala assim, ah não, mas eu não comprei minha casa ainda. Não, eu nem casei. Nossa, mas a minha empresa nem não tem prazer da volta de Cristo. É por isso que Jesus começa. Cuidado que ninguém vos engane. Escatologia hoje é só em conferência. Conferência de escatologia. Não, tempo do fim é para ser pregado constantemente. Tem que ser falado, ei, Jesus está voltando. A igreja será arrebatada. Mas as pessoas não valorizam mais. Se você não anseia isso, se você não vive isso, comece a questionar a tua salvação primeiro. Será que tu é salvo? Se você não vive a expectativa de, eu não quero mais ficar aqui. Eu estou aqui, mas eu não quero. Jesus, volta logo. É por isso, pastor, que eu creio que a igreja, quanto mais afastada de Cristo está, vai começar a ter perseguição. Porque a perseguição, duas coisas. A perseguição, a gente descobre quem é quem, e a igreja cresce em perseguição. A igreja só cresce quando é perseguida. E Jesus, ele vai dizer isto, não só em Mateus 24, mas na Bíblia inteira, no Novo Testamento inteiro. Atos 1:8, pastor. Atos 1:8, só quero falar isso que vai dar problema, hein? Tem gente que vai me xingar agora aqui, mas... Você já falou um negócio aqui que... Atos 1:8. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu respeito muito quem diz que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o dom de línguas. A evidência do batismo com o Espírito Santo é ser mártir. Viu? Ficar em Jerusalém tem do alto ser revestido. E quando vocês forem revestidos, vocês serão mártires, minhas testemunhas. Se o senhor olhar para todos os apóstolos, eles morreram. Eles foram martirizados. Eles não morreram de... Só João que morreu de morte morrida, como diz. Foram martirizados. E eles tinham prazer. Se a gente olha para o primeiro século, que eles esperavam Jesus agora. Primeiro século, eles falam, Jesus está voltando. Na arena. E aí quando fala isso para a igreja chora. Mas não vê o peso disso. Na arena, quando os romanos colocavam lá, e estava lá o pai, a mãe, o filhinho pequeno, vários cristãos, e a arena bufando, gritando, mata, soltava os leões, tigres que estavam 5, 6 dias sem comer. A mãe falava para o filho, é só uma patada de leão, tu já morre. Mas quando morreu o corpo, a gente vai se encontrar com Cristo. Era tão tremendo que todos da igreja já ouviram isso, que o louvor que eles cantavam na hora da morte, tinha romano que era impactado, que pulava na arena para morrer junto com eles. Olha o poder de quem está dizendo assim, a morte não tem mais poder sobre mim. E é uma das coisas da doutrina do arrebatamento, eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo dela. Eu não tenho medo da perseguição. Eu não tenho medo disso. Já pegou crente que você fala para ele, queria que Jesus voltasse agora. Ele fala, misericórdia, irmão. Mas um monte. Nem vivi ainda. Nem comprei minha casa. Mas se o senhor olhar para esse crente, pastor, se ele for no culto... Tem crente assim na live, será? Viu? Se o senhor for pegar um crente assim, só vai ver que os cultos que ele procura é só culto triunfalista. Vitória. Deus é Deus de vitória, eu creio nisso. Mas os cultos estão virando a visão para cá. Eu tenho para cá, eu tenho vários sonhos e projetos aqui. Eu não estou dizendo que é errado ter projetos. Eu estou dizendo que o meu coração não está aqui. Mas a gente nunca pode deixar... O meu coração não está nessa terra. Enquanto eu vivo aqui, eu planejo aqui, mas o meu coração não está aqui. E a gente está tão enganado, o engano é tão grande, que eu faço um desafio a todos os pastores que me ouvem e me suportem. Mas comece a pregar 2 meses sobre a vinda de Cristo. Na sua visão teológica, pregue 2 meses. Vê se no 3º mês tem o mesmo público. Vê se tem as mesmas pessoas.
Comece todo culto a falar, irmãos, e nem avisa aqui, porque tem uns para, irmãos, vamos falar, não, começa, abre a Bíblia e diz, irmãos, vamos ler Mateus 24, vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 2, capítulo 4, 2 Tessalonicenses 2, vamos ler sobre a pouco, vamos pregar aqui, Jesus está voltando, como é que está? Porque a mensagem sobre o arrebatamento, pastor, implica a dizer que vida que você tem que ter. E quando falamos de vida, não falamos de roupa, não estamos falando disso, viu, pessoal? Porque tem muita gente que tem o cabelo comprido, a saia comprida, o terno, mas isso... Não, mas é caráter de Cristo. Exato. Caráter tá bem de claro aqui, tá? Doutrina de Cristo é uma coisa, usos e costumes é outra. Então, o caráter de Cristo. Eu tenho visto até, pastor, porque a gente é o senhor também, a gente vê as pregações. A gente se preocupa com um povo, se vai gostar ou não. E é por isso, pastor, que... as pessoas não suportam. Essa é a verdade. Não consegue suportar a verdadeira mensagem do arrebatamento. E repito, porque ela confronta você de verdade. Deus. A verdadeira mensagem do arrebatamento, ela mexe com aquilo que você faz de errado, que está escondido, que só Deus sabe. Independente, pastor, se tem uma profundidade doutrinária ou não, quando a pessoa prega a volta de Cristo, e repito, independente se tem profundidade ou não, ela sempre vai apontar para uma vida de salvo verdadeiro. Uau. Uma vida cristã. Cara, como é que você acredita? Como disse, a Bíblia diz que muitos falsos profetas, não é poucos, pastor. A Bíblia diz que são muitos, aparecerão no tempo do fim. E como cresceram. Eu como pastor de igreja, eu me preocupo muito em mostrar este padrão que é vivido, esse padrão que é o Maranata dentro de nós. A gente começa a cuidar falsos profetas. E, rapaz, isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia. Isso não tem nada a ver com... o detalhe, pastor, Atos 16. Paulo e Silas estão procurando a oração e tal, é um lugar para orar. Daqui a pouco aparece uma menina. E a Bíblia diz que ela está profetizando. E a menina falava para Paulo e Silas assim, ó, esses são homens de Deus que estão pregando a verdade. Ela não estava mentindo. Não está mentindo. E pode ver que passou alguns dias, porque Paulo pensou, é crente, está comigo. A Bíblia diz que começou a incomodar Paulo. Sim. Mas pode ver que no começo Paulo falou assim, é crente. É crente. Só que o quê? Profecia, pastor. Eita, vamos ficar... Fala. Profecia, pastor, na Bíblia, sempre é para a igreja, nunca é pessoal. Novo Testamento não existe profecia para o pastor Cleito, profecia para o pastor Júlio. Isso é nós que usamos. A profecia é sempre para a igreja. E quando nós olhamos 1 Coríntios capítulo 14, diz que é o principal dos dons. Então o principal dos dons deve ser batizado com o Espírito Santo. O principal dos dons, 1 Coríntios capítulo 14, é o dom de profecia. Você tem Bíblia em casa? Lê aí. Nem vou abrir. Mas 1 Coríntios 14, 1 diz assim, ó, buscai com zelo os melhores dons. Principalmente a profecia. E por que o dom de profecia é o principal, pastor? Por causa de Apocalipse capítulo 19, 10, se não me engano. Vou até abrir. Segura aí que a gente vai mudando. Apocalipse 19, 10. Por que é o principal dom? Apocalipse 19, 10 diz assim, ó. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que mantém fiéis ao testemunho. E diz Jesus, adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Por que a profecia exorta, consola e edifica? Porque a profecia fala de Cristo e a sua obra. Então, por isso que quando você vai em 1 Coríntios capítulo 14, a profecia é sempre para a igreja. Ah, pastor, mas alguém que a gente pegou o costume, como eu falei, por causa da falta de doutrina, a gente pega coisas erradas e transforma em doutrina. Ah, pastor, mas eu tive uma profecia. Não, ou foi o dom da palavra do conhecimento, ou foi o dom da palavra da sabedoria. Porque profecia não é para individual. Profecia no Novo Testamento é para a igreja. Seria uma revelação? A profecia, individual. Isso. Por isso que é chamado de dons de revelação. Quais dons de revelação? Dom da palavra do conhecimento, dom da palavra da sabedoria e discernimento de espírito. E são os dons de revelação. Então, se alguém falou algo para você e foi Deus, foi o Espírito Santo, então ou foi pela palavra de sabedoria, ou foi pela a palavra do conhecimento. Porque profecia é para a igreja. E aí que a gente fica olhando, e eu sempre digo na nossa igreja,
Cuidado com o engano. Alguém levanta em profecia e começa a dizer, aí eu vou julgar. Cara, não fala, não testemunha Jesus. Assim diz o Senhor. Não exorta, não consola, não conforta. Não é para a igreja. E eu já falo, depois eu falo, irmãos, não recebam isso. Não é bíblico. Por quê? Se Deus te entregar uma profecia, se há uma profecia entregue à igreja, vai ter que estar de acordo com a palavra de Deus. Deus nunca sai da palavra, ele vela para a palavra. E eu estou até saindo já da escatologia. Não, vai lá. Mas isso tudo está dentro do engano. A primeira coisa que Jesus vai falar sobre o tempo do fim é: cuidado que ninguém vos engane. Quando você fala, você usou Mateus 24 aqui, tá? Você usou Mateus 24, você leu o 3, o 5. E nós vamos continuar aqui. Vamos lá. Mas aqui, ó, o 5 diz, ó, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, eu sou o Cristo. Muito bom. Esse eu sou Cristo não é um Henrique Cristo, né? Não é um Henrique Cristo. Mas esse eu sou Cristo aqui, Cristo é o ungido. O que é isso? Ungido para libertar. O que Cristo está dizendo? Ei, não vos engane. Muitos virão dizendo, eu sou a solução. Eu sou a solução para o teu problema. Pastor, é tão sério isso que nós tivemos agora na última eleição. O Lula é o Cristo de muitos. Bolsonaro foi o Cristo de muitos. Verdade. Eu ouvi pastores cristãos dizer, se o Bolsonaro perder a eleição, o Brasil está perdido. E eu falei, ei, viu? Pegaram até o nome dele como profecia. Não, eu falei assim, mas ei, José Messias. Eu falei para esse pastor, pastor, o único reino que vai dar certo está chegando aí. Jesus vai voltar. Entendeu, pastor? Se a gente não entende de arrebatamento do tempo do fim, a gente vai acreditar em Cristo. Esse homem vai ser levantado para dar solução para o Brasil. No lado do Lula, alguns crentes falam assim, ó, este vai solucionar o problema do Brasil. Se o Bolsonaro entrar, outro, ninguém vai conseguir, pastor, dar jeito no Brasil, no mundo. É por isso que a igreja está olhando para o tempo do fim, porque está vindo um reino aí, que esse vai organizar toda a terra. E para esse reino vir, vem o arrebatamento antes. Para esse reino vir, tem o arrebatamento antes. Então, eu sei que vai dar certo a economia um dia. Quando? A Bíblia diz, quando ele for reinar na terra por 1000 anos. O importante aqui, pastor, ninguém vos engane. O senhor leu é o mais importante. Tudo isso aconteceu, ele fala assim, ei, fique em paz. Está escrito aí, ó, não se desespera, cara. Mas já é o sinal que está... Então, mas guerra, o pessoal fala que Jesus está voltando. Calma, cara. Ainda não está voltando. É só É o princípio das dores. Ainda não será o fim. Não é o fim ainda. Mas você acha que a gente já está vivendo esse princípio das dores? Desde quando Jesus ressuscitou, a gente está vivendo o princípio das dores. Uau, olha aí, aprendi uma nova. Ó, Hebreus capítulo 1, vamos abrir lá. Aprendi uma nova, hein? Hebreus capítulo 1. Ó, vou marcar aqui. Hebreus capítulo 1. É só ver aqui, Hebreus capítulo 1. O que é últimos dias? Últimos dias, ó, Hebreus capítulo 1. Há muito tempo, versículo 1, há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras nós temos passado no meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, o que é os últimos dias? Falou-nos por meio do Filho. Então os últimos dias já duram mais de 2000 anos. E por que já dura mais de 2000 anos? Aí alguém vai falar, né, e é bonito isso, porque um dia para Deus é 1000 anos. E 1000 anos é um dia. Sim. Mas ele está dizendo o quê? Nos últimos dias, nós estamos dizendo nos últimos dias sim ou não? Deus falou pelo seu Filho, ou seja, desde que Jesus veio à Terra, na verdade, começou o seu ministério. Até hoje nós estamos nos últimos dias. Então, o que importa é o que o senhor leu aqui, ó. Viu? Não fique desesperado. Isso. Ou seja, ó, não fique pensando nisso não. Não, ele está dizendo, não é agora que eu estou vindo. Mas eu já estou dando sinais. Não é agora que eu estou vindo. Por que fala princípios das dores? Fala da mulher grávida. E a mulher grávida, o quê? Começa as dores espaçadas, né? Quando a mulher vai ganhar o nenê. Ela sabe que o nenê arrebentou a bolsa, sei lá. Está doendo. Pode ver que a contração começa agora, demora, mas quanto mais perto dele nascer, vai diminuindo o tempo das contrações. A contração começa aqui, por exemplo, por isso que mede até o médico pergunta assim, quanto está o tempo de contração? Que aí, quanto mais perto o neném nascer, não dá mais, as dores são intensas. Mas no começo, o quê? Dá uma dor aqui, dá outro tempo, dá outra dor, dá outro tempo, dá outra dor. Ou seja, é princípio das dores. Ou seja, o neném não vai nascer ainda. Como é que eu sei que o neném não vai nascer? Quando eu não consigo mais espaçar a dor. Quando não tem mais espaço de dor. É por isso que ele fala que ele abrevia
abreviaria o tempo. o tempo. Porque Porque eu não aguentaria. senão não aguentaria. Mas quando ele está dizendo aqui que é princípio, muito bom, pastor. Quando ele está falando aqui que é princípio das dores, ele está dizendo o quê? Por que você está dizendo? Por isso que eu digo, a gente está tão aquém da doutrina do tempo do fim, que o primeiro terremoto de Jesus está voltando. Mas não é agora. Porque isso aqui é princípio das dores. Tem guerras, rumor de guerras. Mas ele está falando para não me desesperar. Está escrito Não aqui, que ó. não é para ficar alerta. Mas também... Tais coisas, é necessário tais coisas, mas não se apavore. Está escrito no meu aqui, ó. Não tenha medo. Não fique preocupado agora. Porque é só um sinal. E eu estou voltando, você já sabe. Aí eu fico bobo que a igreja, alguns ficam desesperados. Tem gente que começa a vender coisas. Nos Estados Unidos tem gente que vendeu coisas na década de 70, né? E começaram a vender coisas, porque Jesus está voltando. Já vimos que igrejas... Mas por falta de conhecimento. Por quê? Porque as pessoas, ao invés de tentar amar o fim... 2 Timóteo 4, eu nunca mais esqueci, você está aqui nos ouvindo aí. 2 Timóteo 4... O homem é bom de Bíblia, hein? Quando Paulo fala assim, ó... E já estou sendo derramado como libação, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Olha o que ele fala. Agora me está reservada a coroa de justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo no fim da vida dele? Timóteo, combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Eu guardei a fé. Mas por que eu fiz tudo isso? Porque eu amo a vinda do Senhor. Uau. Ou amar a vinda do Senhor me faz combater o bom combate. Amar Jesus voltando me faz guardar a fé, me faz continuar na carreira. Por quê? Porque eu amo a vinda de Jesus. E antes de só falar, o versículo 10 ele mostra o contraponto. Ele diz assim, ó, mas Demas, amando este mundo, me abandonou. Demas não vai acabar a carreira por quê? Porque Demas não ama a vinda, ele ama o mundo. Mas eu que amo a vinda, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu estou guardando a fé. E guardei a fé. Por quê? Porque eu amo a vinda do Senhor. A igreja não está amando ser arrebatada. Eu perdendo amigo agora. Pastor, nós estamos vivendo um tempo de crescimento de igreja. Estratégia de crescimento de igreja. E nós ficamos preocupados como crescer a minha igreja. E tudo isso é por causa de numerário. Não adianta. Uau. Não adianta me odiar. A gente fica preocupado de ter uma igreja grande. E os objetivos ou é financeiro ou é ego, fama para mim. Eu fico preocupado em ter uma igreja grande, não por amor, porque se eu estou preocupado em ter uma igreja com grandes números, é porque eu já estou discipulando pessoas que vão cuidar das pessoas que virão. Essa visão que aponta para o fim é uma visão tão filantrópica, tão altruísta, que ela se preocupa muito com a pessoa. E nós estamos vivendo essa estratégia e Jesus falou, cuidado que ninguém vos engane. E aí tem gente assim, ó, como é que tu transforma a tua igreja de 1.000, de 80 para 1.000? Entra nesse curso. E a gente fica estudando como crescer a igreja. Só que em Atos capítulo 2, na igreja que amava a vinda de Cristo, a igreja que cheia do Espírito Santo, diz lá aqui, e cada dia o Senhor ia somando a igreja. Quem traz o crescimento da igreja em número é Deus. A gente precisa ser honesto com a doutrina bíblica. A gente precisa dizer assim, ei, cara, para de ser criança e procurar profetada. Eu tava até brincando com alguns amigos meus, eu falei, rapaz, tomara que nesses 12 dias de bênção para 12 meses do ano, seja 12 dias só falando do tempo do fim. Né, eu brincando, alguns ficaram bravos comigo. Eu falei assim, rapaz, a igreja está amando demais aqui. A igreja ama demais aqui. E eu creio, pastor, eu creio. E esse tipo de mensagem... Porque Cristo ama a igreja. Eu creio que perseguições vão começar a chegar a ponto de nós perdemos coisas aqui. Perdemos bens. Perder lugares. Porque do jeito que Cristo ama a sua noiva, e ele olha para uma igreja distante dele, algumas perseguições, porque isto aqui está no versículo, até o versículo 8, né? Todas as visões concordam que Jesus não voltou. Até o pré
concorda que Jesus não voltou até o 8. E estas fomes, né, e diz tudo isso é o início das dores. Mas as dores vão se intensificar. E a igreja não vai subir menina. Cantares, né, Cantares de Salomão, lembra, a Sulamita falou assim, ó, como é que ela vai casar se ela ainda não tem seios? E aí as pessoas leem aquilo ali e não entendem que a Bíblia diz que nós entendemos que o Antigo Testamento é sombra do Novo. Está dizendo assim, como é que Jesus vai casar se a noiva dele ainda é criança, ainda é infantil, ainda nem seios tem? Está dizendo que essa noiva ainda é criança, ainda está vivendo por profecias e não pela palavra. Eu sempre digo na nossa igreja, e se Jesus não te abençoar mais do jeito que as igrejas pregam? Tu quer Jesus? Se você ama a volta dele, eu quero ver ele, ou você ama o que ele pode te dar aqui? E ele começa dizendo, ei, você quer saber sobre o fim, discípulos? Então, primeiro, cuidado que ninguém vos engane. Você não seja enganado por pessoas que vão dar, eu sou Cristo. Nós vemos aí os profetas do Pix, os profetas do Instagram, os profetas do TikTok, os profetas famosos, os caras usam um relógio de 150 mil, os caras têm carrão, não amam ninguém. E o Maranata, o estilo de vida, pelo contrário, eu não me preocupo se eu estou com um relógio de 5 milhões ou As pessoas procuram 5 reais. Por quê? Porque não estão sendo enganados, porque não amam o arrebatamento. Eles não amam, como Paulo falou, sabe por que eu combati o bom combate, acabei, porque eu amo a vinda do Senhor. Já Demas é o contrário de mim. Por que Demas me abandonou? Ele abandonou porque ele ama este mundo. A igreja que está amando o mundo está abandonando a Cristo. Tanto que eu repito, começar a falar sobre tempo do fim, sobre estilo de vida. Quer ver um estilo de vida, pastor, do tempo do fim? Da igreja? É que o pessoal lê Lucas 18 e não presta atenção que Lucas 18, na verdade, começa em 17 e 21. Lucas 18 é a parábola da viúva com o juiz iníquo. E Jesus começa dizendo assim, ó, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus está dizendo aqui, orar o quê? Não é orar para ter uma vida melhor aqui. Ele começa 17, 21 falando do tempo do fim, a volta dele, ele vai voltar. E quando ele está falando do tempo do fim, ele começa 18 dizendo assim, ei, agora eu vou ensinar uma parábola para vocês, para que vocês aprendam a orar e não desanimar. E tu vai ver que em Lucas 18 ele está falando que essa oração pede justiça. E no final ele fala assim, ó, quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Então em Lucas 18, a parábola da viúva, ele está ensinando o quê? Ore pedindo justiça. E o que a igreja pedir justiça? Senhor, o mundo está cada vez mais contra casamento. O mundo, Senhor, e que alguns que estão dizendo que a igreja estão a favor mais do ficar junto do que casar-se. A igreja, o mundo, Senhor, está um nojo com coisas contra pedofilia, que estão querendo acabar com as mensagens que destroem a vinda do teu reino. O mundo está cada vez mais corrupto, a igreja cada vez mais corrupta. O senhor falou muito bem sobre João Batista. Lembra o texto que aparece João Batista, Mateus 3 e Lucas 3? Aparece o texto, não me engano é Lucas 3, que aparece o texto dizendo assim, ó, que havia corrupção na política. No tempo de João Batista veio aquele que preparou o caminho do Senhor, para o Senhor vir. A política estava corrompida e a Bíblia diz que tinha Anás e Caifás, sumos sacerdotes. Sumos sacerdotes era um. A religião estava corrompida. Não era só a política corrompida. No tempo que veio o homem que preparou o caminho para o Senhor, a religião estava corrompida também. Não era só a política. E qual é o status da igreja que ama a vinda? Está dizendo assim, Senhor, traz justiça sobre essa terra. Nós não aguentamos mais ver corrupção, injustiça. Não é uma igreja dizendo assim, Senhor, me dá um emprego. Isso é bom, olha, está desempregado, ora mesmo, ele dá. Mas não é, Senhor, me dá uma casa num condomínio fechado. Olha, me prometeu uma casa num condomínio fechado. Eu fico em dúvida dessas promessas. E o pior é quando acontece. Quando dá certo. Deus não vai se preocupar no culto de falar que te vai dar algo aqui na terra. E vou repetir, eu sei que o ódio vai ser grande, mas ele vai preocupar sempre falar do que interessa, que é viver com ele a eternidade. As pessoas, quando
eu ajo desta forma que o senhor está falando acerca de profecia. Não estou falando que eu não acredito, tá? Em revelação. Eu acredito. Mas eu ainda estou naquela questão. Vou usar esse termo para ninguém falar que eu sou chato. Eu ainda sou da moda antiga. Eu prefiro palavra. Tá. Tem alguns companheiros, não vou nem citar o nome, né? Que me chamam falam, rapaz, depois que eu comecei a andar com você, pastor, eu vou usar essa gíria gospel, eu fiquei meio carnudo, porque eu não consigo acreditar em profecia, em revelação. Aí eu falei, cara, não é que você está carnudo, agora você está inteligente. É porque quem cresce, pastor? Eu falei, agora você precisa entender que agora você está inteligente, agora você está aprendendo. Quando você fica adulto, as tuas emoções já são diferenciadas. A minha esposa sabe como que eu sou a questão. Não é que eu não acredito, pastor. Eu acredito em revelação. Igual o senhor falou, a profecia, mas ainda eu tô com a palavra. Então, uma das coisas, pastor, do tempo do fim é isso. Palavra e oração. Há um povo que vai começar a orar dizendo, traz justiça. Apocalipse 5:8 diz que na frente do trono de Deus tem uma taça de incenso, cheia de incenso, que são as orações dos santos. E que oração é essa? É a oração de Lucas 18. Faz justiça. Qual é o lindo, pastor? É que tem uma taça que está enchendo dos santos que estão esperando Jesus voltar, e esses santos só oram por uma coisa: traz justiça a essa terra. Eu não quero mais ficar aqui. Traz justiça a essa terra. No capítulo 8, pastor, o anjo vai neste lugar onde tem incenso, pega o incensário e enche de incenso e começa a balançar sobre a terra. Uau. E aí vem as taças de ira. É Deus dizendo assim, eu vou responder a oração de vocês. Calma, continue orando, porque vai chegar o dia que o incensário vai ser balançado. E o que é isso? A oração balançando, é Deus dizendo assim, a oração de vocês está sendo respondida, porque a oração de vocês é incenso. E agora o anjo pegou o incensário e vai começar a resposta. Vocês queriam justiça? Daí as taças de ira estão começando a ser abertas para vocês verem que a justiça vai vir. Então, um dos estilos de vida de quem ama o arrebatamento faz justiça, Pai. Senhor, faz justiça na política, faz justiça na sociedade, faz justiça no judiciário, no legislativo, faz justiça na escola, faz justiça na faculdade, faz justiça nas famílias. Traga a sua justiça. E qual é o lindo, pastor? É que Jesus, quando voltar agora, ele vem como leão. Por que a doutrina do arrebatamento é tremendo? Que Jesus não vem, pastor, como um cordeiro. E aqui que eles se arrebentam do capítulo 21, 22, 23 de Mateus, que estão esperando, eles pensavam que Jesus ia vir como leão aqui. Profecia aqui, Zacarias 9, 9, 10. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, um jumentinho que jumento. Só que eles queriam 10. Jesus só cumpriu 9. Ele vai cumprir 10. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações, e dominará de um mar ao outro, e do Eufrates até os confins da terra. Quando Jesus entra, eles não estão nem preocupados com 9. Se vem um jumentinho, o 10 vai acontecer. Ele está vendo o 10 já. Como falei, só que ao invés dele ir em direção aos romanos, ele foi em direção ao templo. Tem até um livro que eu esqueci o nome do autor, que eu gostei muito. Pedro escreve isso. Pedro fala que o juízo começa pela casa de Deus. Só que agora, quando Jesus voltar, pastor, e é por isso que essa igreja está orando, quando Jesus voltar, os direitos humanos vai ficar muito magoado com Cristo. Porque quando ele voltar, a Bíblia diz que o mar de sangue que ele vai causar matando, a Bíblia diz que tem 300 quilômetros de extensão, e a altura dá no freio dos cavalos, 1,5 metro. Imagine um mar de sangue. Jesus vai vir para matar, para destruir. E a Bíblia diz no Apocalipse que a igreja está dizendo assim, aleluia! A igreja está olhando para Jesus destruindo. Ele falou que ia vingar e vingou. O dia da vingança do Senhor está chegando porque também é um povo que entendeu isso e está dizendo, Maranata, vem fazer justiça. Por isso, pastor, que a gente não vê uma igreja de joelhos dobrados, dizendo assim, volta logo, Jesus, faz justiça. Não, a gente fala mal do STF, fala mal do presidente, a gente fica falando, mas não pede por justiça. E a gente fica assim, não, próximo que entrar,
tem que ser esse, porque, ou essa, porque esse vai dar jeito. Não, Jesus está dizendo, sou eu que vou dar jeito. A minha igreja não é para estar preocupada quem vem. A minha igreja, enquanto morando aí, tem que votar certo, votar correto. Não, mas isso tudo bem. Mas a minha igreja tem que ficar pedindo, vem logo. Vem logo, porque só o Senhor vai trazer a justiça real. Então, essa doutrina sobre o arrebatamento, pastor, ela mais produz do que qualquer outra coisa. Ela produz uma vida de oração. O crente começa a não ter mais amor pela terra. As coisas aqui começam a perder o sentido. E o meu saudoso tio pastor Luiz Antônio, que morreu no acidente da TAM, e quem viu a mensagem dele, nem ele entendeu a visão que Deus deu para ele, que ele prega nos Gideões, outra mensagem. O tio falou assim, eu estava orando porque eu não quero mais ficar aqui. E ele falando, e tu vira chorando, eu não tenho mais prazer nessa terra. Nada que... E eu creio, pastor, que Jesus está voltando, que os salvos verdadeiros, os crentes verdadeiros, eles vão começar a crescer nessa justiça, porque a parábola do joio e do trigo é algo tremendo, diz que os dois vão crescer juntos. Ou seja, a maldade vai crescer, mas a bondade também vai crescer. A perversidade do mundo vai crescer, o joio, os filhos do diabo, mas os filhos do reino, eles vão crescer em justiça, em benignidade e bondade. Pastor, nós temos ainda no nosso meio pastoral, estou dizendo no nosso meio pastoral, pastores que mentem, que enganam, pastores que fazem esquemas para ter um pouco mais de dinheiro, pastores que não temem, se a liderança não está temendo a Deus, e é por isso que Jesus entrou no templo para dizer assim, vocês não vão vir o Filho do Homem a não ser depois que declarar que ele é o Rei dos Reis. Meu pastor falou um negócio e me fez até lembrar você falando aí. A igreja nossa, hoje ela está melhorando, né, Elaine? Está melhorando, mas ela estava passando uma situação, né, um tanto complicada. Mas ele disse assim, eu lembro como se fosse hoje, eu não vou mudar a mensagem desta igreja. Amém. Ele disse. Amém. E eu vou continuar pregando a verdade, doa o que doer. Mas esta igreja, ela vai manter a palavra genuína, que é transformação, renúncia, e ele não mudou. E pastor, deixar bem não claro é que a gente porque não é meu pastor, não é porque é meu pastor. Nós conhecemos, homem de Você Deus. sabe disso. E ele não mudou, e ele ainda continua o mesmo, e ele fala, e eu vou até o final. E pastor, e é tremendo isso, porque a gente não está aqui dizendo que a gente é contra crescimento, uma igreja crescer. Não, a gente... Quem não quer, quem é o pastor que não quer uma catedral? Só que é uma responsabilidade do crescimento. Ter muitas pessoas numa igreja, ou pouca, não quer dizer que essa igreja está pregando a verdade. E como é que eu sei como uma igreja que prega a verdade? É uma igreja que começa a... Uma das coisas, pastor, o salvo melhora. Se alguém anda comigo ou com o senhor, um exemplo, alguém começou a andar comigo, é viciado em pornografia, um homem, viciado em pornografia, sim, mas ele é crente, está andando comigo. Vai passar um tempo, ele tem que ser liberto, ele vai chegar e falar assim, rapaz, deixa eu te confessar uma coisa, que eu era viciado em pornografia. Não sou mais. Por quê? Porque o salvo vai melhorando. E você que é salvo quando chega no lugar, e tem outras pessoas que são crentes, essas pessoas, se são salvas, vão melhorar. É por isso que uma das coisas que a igreja vai ter antes do arrebatamento é esse alinhamento com a santidade de Deus. A igreja vai começar a ter... um dia alguém me perguntou, pastor, por que Ananias e Safira morreram e hoje ninguém mais morre? E Ananias e Safira estavam na graça, era igreja, por que morreu? Eu falei, é fácil. É porque nesse tempo de Atos 5, 99,9% da igreja era igual a Pedro. Hoje, 99,9% da igreja é igual a Ananias e Safira. Por isso que você não vai ter que matar a igreja toda. Claro que foi uma brincadeira, mas eu falei, porque nesse tempo, o Espírito Santo não ia deixar que dois estragasse o que estava acontecendo ali. Há pessoas que vivendo a verdade, pessoas querendo viver umas para as outras em Cristo Jesus, e chega alguém que não tinha nenhuma obrigação, não tinha que dar, mas vem mentir. Veja como vai chegar, pastor, eu creio que nesse nível da igreja de novo, de ter um grau de tanto temor a Deus,
que eu digo tanto porque nós estamos muito aquém disso. Sim. Eu não estou nivelando, mas estou dizendo que vai ser muito mais temor do que agora, a ponto de nós termos temor de falar qualquer mentirinha. Muitos virão meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Está dizendo o quê? Vão enganar. Não é que poderão enganar. Vão. E esse o Cristo é ungido, pastor. Ungido para libertar. E o que tem de... Eu já ouvi coisas terríveis em igreja. Eu já ouvi pastor chegar assim, não toque em mim que eu sou ungido. O pessoal queria tocar nele, ele falou assim, não toque em mim. Porque se tocar vai cair. Sabe? Só que aí assumia o negócio e dizia, porque eu estou, eu jejuei, eu estive no monte tantos dias. Aí dá aquela impressão do ungido, do preparado. E Jesus falou assim, ó, muitos virão dizendo, eu sou o Cristo. Isso é ungido para libertar. Tem pessoas que, nós trabalhamos com família, pastor, e nós tratamos já de pessoas que chegaram e começaram a andar comigo e falaram assim, pastor, chegaram com medo para mim, pastor, eu tô com medo, assim, pastor, eu tô com uma pretensão de viajar no final do ano. E olhando, e a gente pode? Eu falei, aí eu sabia de onde tinha vindo, né? Eu falei, não pode não. Eu falei, como não pode, rapaz, a vida é sua, rapaz. Eu sou o teu pastor. Eu não mando na sua vida. Mas por quê? Da onde veio, via o ungido, o Cristo, e aquele apóstolo, pastor, bispo, tudo que fazia, eu tinha que perguntar para ele por quê? Porque ele é o Cristo. Sim. Porque o salvo, ele fala com Cristo. E Jesus está dizendo, muitos enganarão a muitos. Teve gente que a gente está discipulando e que olham para mim, eu não acredito mais em pastores. Eu falei assim, eu não tenho culpa se você foi enganado. Teve um que perdeu quase 200 mil em 2 anos por causa de um super Cristo. E aí aqui a gente não está falando de Cristo, aquele cara era para a gente rir. Mas está falando de pessoas que têm uma unção e se apresentam como o que vai resolver o teu problema. Jesus falou assim, ó, muitos virão em meu nome. Eu sou o cara que vai resolver o teu problema. Tem alguns que falam assim, ó, vai lá para o pastor Júlio que ele resolve o problema de casamento. Eu não resolvo. Eu não resolvo o problema de casamento. Eu não resolvo o problema de família. Eu posso te ajudar naquilo que a palavra de Deus diz. Quem resolve coisas que são impossíveis é Deus, é Cristo. E Jesus está dizendo, no tempo do fim, o arrebatamento vai chegar e vai ter muitas pessoas enganadas por aqueles que dizem Cristo. Ou seja, os ungidos que são a solução. O que tem de gente que viaja 4.000 quilômetros para ver um homem de Deus, porque eu acredito que ele, orando ou botando a mão na minha cabeça, vai mudar. Pessoas que dão 5, 10 mil por mês para um profeta, porque, eu repito, o pior é quando dá certo. Não, esse cara, quando entrou na minha vida melhorou tudo, mas esquece o quê? É aqui na terra. Ele melhorou aqui na terra. E a vida espiritual, porque agora eu estou bem com Cristo. Não, porque o que ele queria era dinheiro. Um exemplo, ele queria era dinheiro. Ele queria uma empresa tocando. Como está tudo bem, ele fala, agora eu estou bem com Deus. E não ele está vivendo, olhando para um Cristo aqui na terra, porque me deu uma vida boa na terra. Não para um Cristo no céu. Eu repito, não é errado ter vida boa na terra. Errado é você focar isto a ponto de, quando falar do arrebatamento, você não ter alegria de dizer, vem logo, Jesus. O maior problema das pessoas é o seguinte, elas querem ir para o céu. O pastor André botou um ungidão. Bispo, era para estar aqui, rapaz. Ele ia vir, só que passando uma prova aí. As pessoas querem ir para o céu, não porque querem estar com Cristo. Elas querem ir para o céu porque tem medo de ir para o inferno. E o senhor falou tudo. Isso é um negócio... Olha, as pessoas têm que tomar cuidado. E as que querem ir, pastor. Hoje, eu estou falando, hoje tem muito que não quer ir para o céu, não. Tem muito, não, eu quero viver muito aqui nessa terra. Veja, não querer morrer, pastor, é diferente de não querer que Cristo volte. Eu não quero morrer. Eu quero viver, mas eu quero que Jesus volte logo. Exato. Eu não quero mais viver nessa terra.
eu não tenho mais prazer em nada aqui. Eu tô igual a Paulo, eu preferia já estar com ele.